não vai entender. Boa tarde, amigos, donos da Bola RS entrando no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul e live do YouTube mundo afora. São muitos assuntos e a gente começa convidando todos vocês para que participem da nossa enquete interativa na live do YouTube, aba Comunidades, todo mundo lá para responder esta pergunta. O Inter tem condições de conquistar o título do Campeonato Brasileiro? Sim, mesmo com um grupo inferior aos favoritos. Sim, o campeonato está embolado? Não, o elenco não é suficiente ou não, a posição na tabela não mostra a realidade. E a gente debate agora este Inter 1, América 0 dentro do previsto, vitória difícil. E antes que os críticos de Mano Menezes levantem, eu já digo, o Inter fez uma boa partida. E conseguiu, é verdade, que com um tanto de sorte, de persistência do time, que lutou, e com o oportunismo do centroavante Moisés, ganhar por 1-0, Fabiana Baldasso. A geração João Batista Filho, a geração Nutella de análise de futebol, vai ter imensa dificuldade para estabelecer o que aconteceu na partida de ontem, porque ela desconsidera fatores subjetivos, externos e lúdicos do futebol. O que nós tivemos ontem no Beira-Rio, se formos analisar só nas questões técnicas, táticas da partida e as suas situações, as suas conjecturas, nós temos o Internacional que teve imensas dificuldades. O adversário, que é ruim, é verdade, mas esteve muito bem postado. O América do Mancini esteve colocado em linhas defensivas quase que intransponíveis pelo Internacional. O Inter teve dificuldade nos dois tempos. No segundo tempo em que construiu a vitória, teve mais dificuldade ainda. E aí passou a sofrer riscos e aí entrou o goleiro do Internacional que salvou o Internacional de forma maravilhosa. Mas o Inter não conseguiu transpor. O Inter teve volume. Entendam uma coisa, ser melhor não significa necessariamente se impor. O Inter foi melhor o jogo todo, mas o Inter teve dificuldade de se impor e especialmente transpor as linhas. Mas a geração João Batista Filho vai ter dificuldade pelo seguinte ponto. Em alguns momentos no futebol, tem algo que te acompanha, diferente, e que pode te levar a lugares diferentes. A sorte. O Inter teve sorte ontem. O jogo de ontem não era para ganhar. O Inter não ia ganhar. O Inter não chegaria ao final do jogo com uma vitória, porque os acontecimentos do jogo colocavam dificuldades para o Inter. O Inter ganhou porque teve, ao contrário de outras tantas vezes, sorte, Meneghetti. Ô Ribeiro Neto, eu te passaria a bola agora. Mas como o JB foi atacado quase que de forma leviana, embora eu concorde com algumas críticas pelo Fabiano Baldasso, JB, a palavra é tua. Me recuso a falar. Tá bem. Ribeiro Neto. Bom, a minha leitura, o Baldasso tem que ter... O Baldasso, às vezes, ele é um cara genial, brilhante. Mas... Às vezes ele é muito lúcido e às vezes, e normalmente é quando fala de Grêmio. As pessoas têm uma brincadeira, mas eu te acho um cara que quando tu quer, tu é muito lúcido também no Internacional. Eu quero comprar o canal que o Baldasso não lançou ainda. Baldasso falando de Grêmio. Papo de Colorado para gremista. Eu quero comprar esse canal dele. Quero comprar esse canal dele e ficar milionário. Então, a análise do Baldasso foi perfeita. Então, só ganhou na sorte ontem. Sorte. Sorte. Bom, vou tentar dizer para vocês. É óbvio que o que aconteceu lá, para mim que ama futebol, é justiça. Esta é a grande novidade da tua vida nos últimos 60 anos. Eu não sabia. É verdadeiro isso, Ribeiro? Tu ama futebol? O amor tem várias facetas, né? É que tu não claro! O amor tu não acredita no amor, né? Não, então... é que o amor é muito caro. E tu não sabe que o que gostar de futebol me custa. Tá, mas tu acredita? Mas assim, acredita no amor? Já te falei, o amor é muito caro. Não, ele existe. Acredita não, que ele eu acredito que ele Depende existe. do preço que tu pagar. Eu pago um preço bem alto por amar. O preço é indigesto. Olha aqui, ó. Deixa eu dizer pra vocês. Eu adorei o que aconteceu, porque esse tipo de jogo onde um time entra para não jogar bola, por mais que aí, eu vou ter que fazer da geração Nutella, né? Chame isso de estratégia, para mim é retranca. Tá? Onde o Mourinho é estrela, para mim é retranca, eu não gosto. Eu acho que tem que perder um time que entra para não jogar. Ainda assim, é justo dizer que o Mancini estabeleceu uma estratégia que o Inter teve poucas possibilidades de gol. Mas sabe o que é o pior para esse tipo de estratégia? É o crime. Que o Inter poderia ter sofrido. E o Daniel não deixou. O Mancini teve a bola do jogo com o tal de Carlos Alberto, que por incompetência, porque é muito ruim, perdeu um gol imperdível porque não tem a perna esquerda. É inacreditável o gol que ele perdeu. Isso aí dá um seminário da categoria de base, os caras não têm fundamento. Assim, ó, tinha que ser punido o cara que perdeu aquele gol. Mas
Azar O é Daniel dele. não tem mérito. O Daniel teve mérito, sim, e aí é um outro recorte que a gente tem que falar. Porque você tem que parar com essa história de bipolaridade com o Daniel. Ou o Daniel é bom ou o Daniel é ruim. Não. É que como a tua testa é muito longa, ela permite parênteses. Eu posso elogiar o Daniel quando ele for bem e criticar quando ele for mal. Eu não sou o definitivo. A vida não é tão definitiva assim. O Ribeiro é bom ou o Ribeiro é ruim? O Ribeiro, exemplo do Meneghetti, faz teses brilhantes e outras furadas como eu também faço. O Daniel é um bom goleiro que tem momentos de grande brilho, e ontem foi, e tem momentos de falha. Mas não é esse. Não vamos ser definitivos assim. Mas, então eu concordo contigo. Isso aí, então. Só que, não. A relação da torcida com o Daniel não é essa. A relação da torcida com o Daniel é um carimbo. Ele já tem um carimbo. E por mais que ele faça o que ele fez ontem, qualquer outro golzinho que a torcida ficar no meio, vai nele. Esse é o carimbo. Injusto. Tá? Então, eu gostei, gol na sorte, que bom que venceu. Não concordo com sorte, não concordo. Eu acho que sorte seria assim, uma bola que o cara chuta, bate na bandeirinha de escanteio e entra, uma Foi fatalidade. quase isso, O Inter tava na bafa, cara, conseguiu fazer o gol aos Moisés já tinha 49. abandonado o O Inter já lance, tomou o gol aos 49 e aos 50 também, Moisés tinha Ribeiro. E abandonado não o é. lance. É gozado o seguinte, né? Quando o Inter toma o gol aos 49, aí é falha do sistema defensivo, aí é culpa do treinador, aí é culpa da zaga. Quando o Inter faz aos 49, é sorte. Esta é a coerência ribeirense. Mas, Meneghetti, tu tem que separar a massa de ontem, por exemplo, com a massa que foi contra o Avaí. Contra o Avaí, o Inter criou 20 chances de gol durante o jogo e não conseguiu vencer. Ontem não, Meneghetti. Criou 3 chances de gol ontem. Não, ontem Três. foi difícil. Não, Ontem foi difícil. Ontem o Inter chegou com muita Não, dificuldade. 3 com o Tá David. sendo muito carinhoso. 2 no primeiro tempo. O lance em que ele chuta, né, bem fraquinho, jogada do Tyson. O segundo lance de cabeça, cruzamento do Heitor. Cruzamento do Heitor, de cabeça, que ele cabeceia com a orelha. E o terceiro lance, uma jogada do Tyson, a melhor jogada do Tyson na partida, no segundo tempo, em que ele desperdiça dentro da área. 3 chances de gol. Hoje eu vou fazer um bastidor aqui, encontrei Ribeiro Neto aqui no corredor. Aí ele veio com a tese, com aquela amargura dele, que ele vem assim, uma nuvem em cima dele, ele vem com aquela amargura. O Inter não criou chance de gol. Aí eu falei, 3? É pouco, talvez seja pouco. Mas são 3 chances de gol, Baldasso. Eu não posso credenciar a sorte do Inter ganhar e quando o Inter toma um gol aos 48, aí é culpa do treinador, é culpa da defesa. Aí não. Isso não é sorte. Então, se tu disse que o Inter teve 3, o América teve 3 também, né? Concorda? Por quê? Não, o América teve... Não. Vou usar o teu argumento. Duas. No final do primeiro tempo, Pedrinho recebe livre, igual ao do David. Não, mas não é igual ao do David. Não é igual ao do David. Tinha um zagueiro na frente dele. Fala, JB. Olha só, eu não concordo com sorte, embora entenda que existe um fator sorte também no futebol, Baldasso, mas eu não concordo pelo seguinte, foi uma jogada, um escanteio que a bola sobe pro Johnny, o Johnny tá bem colocado para conseguir o rebote, ele faz o cruzamento, joga lá na área, e aí o Moledo tenta, o Moisés tenta e a bola entra. O cara tá ali para fazer, em algum momento isso acontece. Sorte é assim, aquele chute que tu dá despretensioso, a bola ia sair, bate na coluna do zagueiro adversário, mata o goleiro e entra. Isso é sorte, era uma bola que ia pra linha de fundo. O chute do Moisés foi gol contra, cara. Não, O Moisés foi chute, tava indo embora, Gente, foi sorte, chega, a bola ia sair. Eu não acho que foi sorte. Mas não tem problema ter sorte, isso não é pecado. Quero falar sobre alguns jogadores individualmente aqui. Por exemplo, o Tyson fazia ontem de novo uma boa partida e saiu por lesão muscular. É muita lesão muscular seguida no Inter. Perfeito. Bustos, Alan Patrick, Tyson, Mercado já teve, Moledo já teve. Então, assim, é muita gente que está tendo lesão muscular em um curto espaço de tempo. Isso precisa ser colocado aqui. Wesley Moraes, ontem eu soube, e os caras já vieram me falar que na entrevista, na live do Baldasso, que quase ninguém vê, mas tudo bem, na live do Baldasso ele criticou o Wesley Moraes. Eu não achei ele tão ruim, tá? Assim, Olha, acho que ele entrou... O JB, o elogio ao Wesley Moraes é sempre a mesma coisa. Entrou bem, fez bons pivôs e passou bem a bola. Eu quero mais o centroavante, cara. Tudo bem, mas não espera isso que em 10 minutos ele vá fazer 2 gols e uma assistência. Não é isso que eu espero. Ele não jogou 10 minutos ontem, né? Ele não jogou, ele jogou 30, né? Ele entrou aos 18. Mas... pouquinho mais. Ele entrou tudo bem. 18. O jogo foi até 5, jogou 35 minutos. Ontem aconteceu com o Pedro Henrique, o que eu já tinha adiantado aqui, vou dar uma de Ribeiro Neto, que vai acontecer, mas que bom que o torcedor do Inter entendeu. Aliás, o torcedor ontem maravilhoso, fazia muito tempo que a gente não viu o torcedor a todo tempo ajudando, mesmo no jogo difícil, tá? E já tinha feito colo-colo e tal, mas eu acho que virou uma chavinha. O Pedro Henrique ontem foi muito bem, mesmo que tudo tenha dado errado. Ele foi o melhor do Inter.
Vocês entenderam isso? Foi melhor, tipo, não. as jogadas não aconteceram. É. Ele não fez nenhum gol, nem deu uma assistência. Mas ele tentava o drible, ele tentava diferente, ele ia pra cima. E é isso que se espera dele. E vai ter jogo que a bola não vai entrar, ou a assistência não vai rolar, mas mesmo assim a parte dele tá fazendo, ele tá contribuindo. E eu vou além disso, tá? Eu vou te contrariar concordando. Sabe o muda não mudando? Sei. O Pedro Henrique fez um partidaço mais uma vez. É isso. E eu tô preocupado que eu tenho medo que o Tite antecipe aí a possibilidade de chamar o Pedro Henrique. O Pedro Henrique está sendo o diferencial desse time do Inter. É na direita, é na esquerda, é pelo meio no segundo tempo em algum momento. Eu tô encantado com esse jogador, com a força física, jogador que entra na área. Ele tem dificuldade no cabeceio, teve uma bola e tal, mas tudo bem, não é a especialidade dele. O que ele tem que fazer, que é pegar a bola e partir para cima do seu marcador, ele faz com maestria. Parabéns, Pedro Henrique. César. Para mim é o jogo das obviedades. Um dos jogos mais óbvios que eu já vi na minha vida era o jogo de ontem. Quase Primeiro, deu o teu 0x0. Não, quase deu, mas não era justo o meu 0x0. Não era justo, porque eu tô na do Ribeiro, o time que se retranca muito tem que perder. Chamou a derrota o jogo inteiro. É exatamente isso, eu chamo a derrota e aí tu perde no azar. Tu perde porque a bola bate no pé do goleiro e vai fora. Cuidado que as pessoas podem pensar que tu tem alguma coisa contra o Mancini, né? Cuidado com a tua manifestação. Não, é isso. A sopa de chuchu do Mancini ontem entregou o gol no finalzinho do jogo, porque é arruinado. O sujeito arruinado, ela vai bater no pé do goleiro e vai entrar. Não tem o que fazer. Mas o que eu queria falar da obviedade é exatamente isso. O Inter não faria um bom jogo, não fez. O Inter teria jogadores que iriam se destacar em jogos como esse. O Heitor foi muito bem, o Daniel foi muito bem, que é típico. É típico. O diabinho do futebol, ele vai nessas horas e ele te entrega. Quem sabe a gente testa o Heitor mais uma vez, hein? Quem sabe até a bola fechar quando tem que fechar. Ontem foi muito óbvio, tudo foi muito óbvio, até o gol aos 49. Eu sabia que o Inter faria o gol. Sempre que eu olhava na Casa Mata aquele sujeito de braço cruzado, Ele não tem uma ação. Nada, é a maior sopa de chuchu. É só tu que pensa isso, porque o Grêmio não pensa. Tanto é que o Grêmio renovou o contrato dele o ano passado. O Grêmio não pensa, não. Renovou não, manteve. Ontem nós falamos sobre isso, Meneghel, nós vamos falar de novo. Quem é o Grêmio e quem é o Inter? Alguns gremistas que estavam na direção... Só que eles têm braçadeira, né? Não, Vice-futebol, presidente, diretor de futebol. Mas logo em seguida isso tudo vai terminar. Tiger Junk, vamos colocar o Mano para falar um dos grandes vencedores do jogo de ontem, o técnico do Inter, Mano Menezes. Tiger. Tudo bem, Meneghetti? Abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Vamos ouvir o técnico Mano Menezes analisando a partida contra a equipe do América Mineiro, a vitória por 1-0. E ele falou sobre a estratégia do adversário, do Wagner Mancini. Ele entende que o Mancini não veio com a proposta de se defender, mas o Inter acabou levando o clube mineiro a fazer isso. A gente ouve Mano Menezes. Primeiro, a importância é exatamente essa. A gente fica 2 pontos do líder, né? Era um jogo emblemático porque era uma oportunidade que se colocava em casa e o campeonato, embora não tenha um jogo final, né, sempre tem vários jogos emblemáticos. Quando você se aproxima e tem a oportunidade e deixa ela escapar, sempre cai um pouquinho a confiança. Eu acho que a gente não tem que falar de futuro, a gente não há necessidade de nós falarmos assim, mas o campeonato é analisado em vários retratos, em vários recortes, e o recorte de hoje é esse. A gente está entre os 3 primeiros do campeonato, a 2 pontos do líder, a 1 ponto do vice-líder, e a equipe, que é o mais importante, teve a maturidade de lutar até o fim pela vitória. Daqui a pouco a gente fala mais de Inter, de Mano Menezes, os problemas para o time contra o Atlético Paranaense no próximo sábado. Tiger, que lambança é essa no episódio Kahneman? Olha só, Meneghetti, desde sexta-feira a reportagem tinha informações de bastidor de que o período de recuperação do Kahneman, que tem uma lesão muscular na panturrilha, havia se ampliado em função de um acidente que o Kahneman teria sofrido, um acidente doméstico, e que em função disso a lesão do Kahneman teria dias a mais para a sua recuperação. Essa informação ela não foi confirmada por dirigentes do Grêmio, por funcionários do Grêmio ao longo da sexta-feira, mas ontem ela veio à tona. E o Grêmio acabou lançando uma nota explicando o porquê Kahneman terá ainda 20 dias para se recuperar desta lesão.
A nota que está na tela diz que o departamento médico comunica que o zagueiro sofreu um atraso na recuperação da lesão de grau 2 na panturrilha em decorrência de um acidente doméstico. E explica, no último dia 27 de junho, o forro da casa do zagueiro quebrou e caiu durante a madrugada. Assustado com o barulho e preocupado com os filhos, Kahneman fez um esforço intenso que atingiu o local machucado. Além do relato de dor, o exame de imagem confirmou o diagnóstico. Então, em função de um problema doméstico, e ainda a nota frisa que não há novo problema muscular, entretanto a recuperação regrediu, obrigando atleta e DM a retomarem os trabalhos iniciais com a fisioterapia. Esse problema doméstico, esse acidente doméstico vai atrasar a vida do Kahneman em pelo menos mais 20 dias, Meneghetti. Bom, em primeiro lugar, duas leituras. A primeira, que o Kahneman agora vai, na minha opinião, na categoria de super-herói. O cara segurou o forro da casa dele para proteger os filhos e os familiares. Negócio impressionante. O Kahneman. Então, e é óbvio que isso aí iria agravar uma lesão na panturrilha. O cara segurou o forro da casa no meio da madrugada. E aí eu vejo que reacendeu o debate da renovação do Kahneman. Começou no nosso Atualidades Esportivas ontem, primeira edição, tá nas redes sociais, só 4 jogos na temporada. Peraí, alto lá, o que tem a ver uma coisa com outra? Quem é que não vai tentar proteger os seus familiares? Mas vai agravar a minha lesão, eu vou demorar mais 20 dias, tu tá na tua casa, de madrugada. Cai o forro da casa, lá sei eu que forro, não sei onde é que mora o Kahneman. O cara vai lá, segura, tem que proteger os filhos, agravou a lesão, ele tem responsabilidade, eu vou culpar o Kahneman. Vem cá, convenhamos, gente. Não tem nada a ver isso aí com a renovação de contrato do jogador, que eu reitero, tem que ser renovado. Agora, a lamentar, a lambança, o constrangimento, é a postura do Grêmio, tanto do departamento médico quanto do departamento de futebol. O episódio foi no dia 27 de junho, 14 dias depois, porque vazou para a reportagem, Matheus Dávila, na Rádio Bandeirantes, ontem, deu a informação de que o Kahneman estava envolvido num acidente doméstico que estava prejudicando a sua recuperação. Pior, eu falei com o Dávila hoje pela manhã para entender esse contexto. Na sexta-feira, o Dávila já tinha a informação, e talvez outros profissionais de imprensa aqui do estado, e começaram a questionar os dirigentes do Grêmio. Não, tá tudo tranquilo. Só caiu o fogo da casa dele, ele segurou lá, mas tá tudo bem. Não sabiam de nada. Ou a direção do Grêmio não sabia, ou o que eu acredito, sabia e tentou sonegar esta informação. E o Grêmio só emitiu esta nota ontem à noite porque a informação vazou. Gente, isso não é um comportamento mais ético, não é um comportamento mais adequado. César. E o Grêmio se repete, né? A gente precisa buscar um pouco a história. Agora eu vejo muita discussão sobre o Kahneman. Gente, Walter Kahneman no ano passado tinha uma lesão crônica no quadril e ele foi até o último jogo, jogando, fazendo alongamento até o momento de entrar. Teve uma partida que ele não conseguiu entrar depois do aquecimento, de tanta dor que ele sentia. E ele foi para o enfrentamento e esteve com o Grêmio sempre, mesmo na dificuldade, nunca botou um chinelinho na vida, nunca botou. Aí fez uma cirurgia, fez uma lesão muscular, que todos fazem, agora passou por isso. Imagina a cena do Kahneman, ele deve ter ficado, parece que eu estou vendo, né? Imagina o Kahneman engajado em tudo. Imagina caindo um forro na casa dele. De madrugada. Se ele não vai ser engajado. Ele deve ter quebrado tudo. O prédio? Não, é óbvio. Então, pelo amor de Deus, critiquem os ruins, tirem o Kahneman dessa. Quem vai se incomodar é o cara que fez o fogo. Esse vai se incomodar um pouco. Você vai dar isso é justiça, hein? Com relação ao Grêmio e essas situações de... Cara, parece que a gente tá chovendo, tá falando a mesma coisa, entendeu? De novo... Departamento médico, dificuldade de comunicação. Daqui a pouco o Kahneman não quis contar. Daqui a pouco o Kahneman, como é pessoal, pediu, não querem que fale. Por que você desconhece isso? Eu não sei, mas eu cogitei essa possibilidade. Mas por que não? Mas por que cogitei, mas eu não... Tá, mas você não falando, precisa ir pro Grêmio detalhe. Não contou. Daqui a pouco o Kahneman não quero que conte. Pronto. Então por que contou agora, então? Porque não vazou. precisa... Aí, porque agora, como vazou... Tá, mas né, não precisa ir pro detalhe. Aí fica pior, né? Bom, eu não sei. Tu não precisa ir pro Esse detalhe. é o menor dos problemas, Tá, eu mas acho. tu não precisa ir pro detalhe. O que é o detalhe? Tu não precisa isso, tu fala o tempo da recuperação e acabou. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Eu ia pedir pro Paulinho, eu vou pedir agora, talvez assim, vocês, nós analisamos com paixão a coisa. Você, Zé? Todos nós analisamos com paixão. Isso de forma racional. Vocês, por exemplo, essa questão do Jeromel... Futebol é minha profissão, eu não analiso com paixão. Com paixão. Não, mas às vezes não, você fala por ti. Tu tem que falar por ti, não por mim, né, então fala comigo, por mim, tá? Isso. Mas eu tenho opinião sobre o que os outros pensam. Claro, Tá? nós estamos divergindo, estamos aqui para isso. Tá.
Então, assim, vocês esquecem a análise de gestão. Vocês podem até dizer, não, mas a gestão do Grêmio é horrível e incompetente. Perfeito. Mas ainda é uma análise de gestão. Então, assim, o Kahneman, que é um baita zagueiro, ele entrega tudo, concordo plenamente. Agora, façam nos últimos 3 anos, César, perde um tempinho, faz nos últimos 3 anos o nível de aproveitamento percentual de jogos do Kahneman com os jogos da temporada. Tu vai ficar apavorado. O cara fez uma cirurgia de quadril. O Kahneman Ele não fez uma joga. cirurgia de quadril, Ribeiro, porque Não ele joga. quis, foi uma plástica, ele foi no hospital. Eu quero fazer uma cirurgia de quadril porque tá feio aqui e ficou 4 meses parado. Eu vou responsabilizar o jogador. Peraí. Isso é desconhecer o histórico do Kahneman, a dedicação e a entrega dele. Desculpa, não foi isso que eu falei. Eu falei para analisar o percentual de aproveitamento dentro de campo nos últimos 3 anos. Sim, eu analiso. Quando ele joga, ele joga bem. Tá. É isso que eu analiso. Então tá, e aí nós vamos para a segunda parte, que é o motivo de paixão. Existe uma coisa chamada custo-benefício. Eu te digo que o Kahneman jogou ano passado com dor o ano inteiro e adiou a cirurgia para esse ano, tentando salvar do rebaixamento. É lindo e maravilhoso isso, mas tem um custo de mais de 1 milhão por mês, gente. Querido, pelo amor de Deus. Senhoras e senhores que acompanham esse programa, nós chegamos a um ponto no Rio Grande do Sul, no momento, o Inter tá se recuperando de um buraco, o Grêmio está no buraco, nós estamos discutindo no Rio Grande do Sul Moledo e Kahneman. Nós estamos discutindo no Rio Grande do Sul se tem que renovar com Moledo no Inter e Kahneman no Grêmio. Isso é o fundo do poço da incompetência da análise de futebol. Nós somos incompetentes. Não é só o Ribeiro com essa análise dele que é incompetente. Nós somos incompetentes. A empresa do Rio Grande do Sul é incompetente, porque ela contesta o Kahneman e contesta o Moledo em renovação de contrato. Eu desisto. Quando a gente achar que tem que discutir renovação do Kahneman do Grêmio, que está no buraco, e do Moledo do Inter, que é o melhor zagueiro dos últimos 10 anos do Internacional, eu desisto. Não é isso que está sendo discutido. Quando nós acharmos É a que pagar renovação. mais de 1 milhão Não é isso. para um jogador de futebol é normal e tem que ser feito, aí sim o futebol faliu. Não Quando é. se paga Não é. 1 milhão O Kahneman não é caro, não Ribeiro. existe. Caro Nós Benítez. não temos capacidade para isso. Nós não temos. Vamos falir os clubes. Isso, não, vamos trazer. Tem algum Benítez como zagueiro aí que tu acha que seja bom para Isso pagar é presentinho? outra coisa. Não, Isso é um outro qualidade do erro. jogador. É um outro erro. JB, quero te ouvir. Dá pra ser no meio termo. O Bom, Kahneman claro. merece, ele é monstro, é monstruoso, mas também dá pra pontuar o seguinte: o Kahneman precisa jogar mais vezes ao longo das temporadas. Não sei se é por lesão no quadril e tal, mas eu só quero o Kahneman mais vezes dentro de campo. Concordo com a renovação do Kahneman e Jeromel, mas eu só quero a dupla Kahneman e Jeromel jogando. Porque se eu não tenho eles, eu tenho caras que são muito abaixo deles. É só isso que eu queria. Só tem o custo. Não, o problema para mim não é o custo. Nunca se debateu. Só estão falando do salário do Kahneman agora. E o salário do Kahneman já é esse, desde quando ele teve a proposta da Europa, que eu só fico se eu tiver o mesmo salário do Jeromel. Foi assim a conversa. Foi assim a conversa do empresário dele com a direção do Grêmio. E eles botaram porque vale. A única coisa que eu só tô pedindo eu quero os dois juntos. Meneghete, só para repor algumas coisas aqui, assim, tipo, tentar colocar na minha ordem, pelo menos. Eu acho que não foi segurando forro. Pelo que eu entendi, e a nota ela não dá mais detalhes, pelo que eu entendi, o Kahneman estava dormindo, caiu o forro, deu um barulho danado, ele não estava ainda com a cicatrização completa da musculatura da panturrilha esquerda dele. Quando ele sai, aí tu vai, imagina o Kahneman arrancando para ir no quarto do filho. Quando ele sai e faz um esforço intenso, Pode ser. acaba arrancando, acaba rasgando de novo e voltando ao processo, porque ainda não estava 100% cicatrizado. Qualquer pessoa que sabe, músculo é tecido, qualquer pessoa que sabe que tem um tecido que tem um mínimo rasgo aqui, que se tu E puxar, panturrilha, abre tudo. E panturrilha é um Doutor- problema porque todo o teu movimento força bastante a O panturrilha. doutor JB tirou a mágica. Nós pensando que o Kahneman tinha dado um carrinho no forro, né? Podia Tu ser. tirou toda a magia. Toda a magia. Aliás, né? certamente foi falta, né? O fogo tá até Não, agora. A única mandei- certeza aqui, vamos botar um pouco de humor, a única certeza, eu quero a reunião dele, Walter Kahneman de chuteiras, meia até aqui, calção e um moletom do Grêmio. E chega O chefe de obras o dele. chefe de obra, o seu Pedro, que botou o forro. E Mas aí aí- Kahneman diz o seguinte, na verdade ele não diz nada, né, Baldasso? Ele só olha pro cara e diz o seguinte, aonde tu quer que eu toque? Meneghete, só tem uma coisa, tá? Eu mandei para um dirigente do Grêmio isso. Alta cúpula, alto, cara importante. Eu falei, cara, a gente só acredita porque é o Kahneman.
Porque se fosse o outro jogador, ninguém acreditaria. Mas teve uma nessa história no Inter. É que a gente só acredita porque é o Kahneman e eu tenho certeza que ela é verídica. Mas se fosse o outro jogador, ninguém Se fosse o Rafinha, acreditaria. tu não ia acreditar. Uma vez o Alex. Acredita, o Luan que a gente botou ali. Imagina o Douglas dessa. Imagina o Douglas estava dormindo em A casa. história do índio Do com índio. o Puff aquela vez, É. né? Mas o Alex do Inter uma vez se lesionou Na mala. chutando uma mala no quarto. Não, sem ele tropeçou uma mala. Tropeçou numa mala no quarto e teve uma lesão. Foi falta? É. E o Puff do índio é melhor de todos. Então, qual era a história? Como é que é a história do A índio? história do uma festa na casa do Leandro, o ex-atacante do Grêmio. Essa é a verdadeira história, né? Que tava todo mundo lá tomando um tragoléu e o índio em determinado momento subiu num puff e se desequilibrou, porque puffs não são para subir em cima. E o índio né? é pesado, E o que índio é se forte. desequilibrou e caiu com as duas mãos em cima da mesa e quebrou um copo que cortou o pulso dele. Foi sério o negócio. E ele foi pro hospital. Só que no outro dia veio uma outra história, mas a história verdadeira é a do puff. Ô, Tiger, vamos falar de negociações do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos atendeu a imprensa na zona mista do estádio Beira-Rio, Meneghetti. A gente questionou ele sobre as negociações para chegadas e saídas. E ele falou sobre como que está sendo o trabalho do Inter para buscar um centroavante, já que essa é a principal prioridade. O próprio Mano Menezes tocou no assunto na entrevista coletiva. A gente ouve o presidente Alessandro Barcelos na zona mista após a vitória sobre a América. O Inter está trabalhando no mercado, né? Não parou de trabalhar, fez aí uma janela de início de ano e desde ali algumas coisas ficaram para serem realizadas mais adiante, né? E isso com a chegada do Mano teve toda uma reavaliação no processo de perfil também, daquilo que a equipe vem fazendo dentro de campo e a forma como a comissão técnica entende a sua necessidade e o seu perfil. E é nisso que a gente está trabalhando agora. Tem também acontecendo, como o Mano falou, já com muita calma, avaliações sendo feitas, né, do ponto de vista técnico, do ponto de vista também financeiro, né, dentro daquilo que cabe no Internacional nesse momento, e a gente está trabalhando para que quando a janela venha, a gente possa, dentro do possível, ainda mais, mas contribuir com qualidade para o grupo, mas entendendo que nós temos um grupo hoje com quantidade de jogadores diferente do que tínhamos e com qualidade também, que dão ao treinador essas alternativas, e isso está sendo visto quando a gente não tem aí uma série de jogadores importantes e mesmo assim as vitórias estão acontecendo. Importante isso, essa atitude do presidente, conversar com a imprensa na zona mista. Faça mais isso, presidente. Até que o senhor determine um vice de futebol, alguém do ramo, para também conversar com a imprensa, o senhor conversar, atender. Ainda que o senhor tenha que esconder os nomes, o que é normal e é legítimo do futebol, mas converse, é importante essa atenção, porque não é para a imprensa. Em última instância, é para o torcedor e para o associado do clube. Eu espero, Baldasso, que o jogo de ontem escancare para a direção do Inter a necessidade da busca de um camisa 9. O David perdeu 3 oportunidades, eu acho que ele é um bom jogador, acho que ele não é daquela posição, está jogando improvisado, mas não está bem tecnicamente o David. Tem um alemão que agora está com sintomas gripais, o Mano está cogitando que ele possa voltar, tá bem, é um bom reserva, um jogador que quando entra é um trabalhador, é um lutador, o alemão. Mas não é ainda o camisa 9 que o Inter precisa, Baldasso. A gente nem precisa explanar muito os problemas que cada um tem e a necessidade do Inter. O que aconteceu ontem foi ligar mais ainda as luzes de alerta de que o Inter, se não contratar um centroavante, pode ficar no meio do caminho em tudo que ele está disputando. A minha preocupação, o JB e o Tiger, que tem as informações, o Internacional definitivamente desceu um degrau na busca por centroavante. O Inter estava no degrau de cima. Tentou o rapaz aquele que foi para o Corinthians, tentou o Damião, tentou o Brenner. O Inter desceu um degrau. Os nomes que nós ouvimos agora são do Mikael, Esse é o principal. né? São jogadores de um degrau menor, que talvez caracterizem aposta, que é uma coisa que eu não queria neste momento. Mas, de qualquer maneira, é uma tentativa. Vai precisar contratar o centroavante. Se Mikael do Sport meteu um monte de gol ano passado, não deu certo na Itália, mas é uma tentativa. Alguma coisa tem que ser feita. Nós vamos ficar no meio do caminho. Está todo mundo falando e projetando eu acho muito cedo, mas projetando uma final de Sul-Americana com o São Paulo, né? São Paulo tem o Caleri, que é de altíssimo nível. Nós não temos ninguém. Então tem que resolver isso. Sobre esse jogador que o Baldasso falou, o Mikael, ele tem 23 anos, ele se destaca no esporte, e o Salernitana, que é um time que quase caiu ano passado para a Série B do Campeonato Italiano, contrata ele meio que de emergência. Ele vem no Brasil e contrata 2 jogadores, o Mikael
e o Ederson, aquele que era do Corinthians, foi pro Fortaleza e tal, muito bom jogador. E o Ederson joga lá, o Mikael não, ele tem 7 partidas só, entrou no segundo tempo em várias, mas tem 77 minutos só com a camisa do time italiano, não teve uma boa experiência de fevereiro para cá. Ele até teve que ser comprado obrigatoriamente porque o time ficou na primeira divisão, então o Salernitana se obrigou a pagar, ao todo deu 3,5 milhões de euros por ele. Só que o técnico disse que não quer contar com o jogador e há cerca de uma semana, 2, o presidente chamou o jogador para conversar e disse, cara, olha só, eu não vou contar contigo, procura um outro clube. E nesse meio tempo, o empresário saiu à caça e recebeu uma ligação do William Thomas. O William Thomas ligou para o agente do Mikael e fez uma proposta, fez uma possibilidade. O Inter pega esse jogador por empréstimo sem custos até dezembro de 2023 e paga apenas o salário dele, que não é baixo, mas também não é muito alto. 80 mil euros. Vocês são bons aí de matemática? Vezes 6? 420, 428 hoje na cotação atual. Sabe, eu e o Baldasso, para te ver que nós somos às vezes coerentes. E pessoas legais. Adorei o às vezes. Sim, nem sempre, porque ninguém é perfeito, né? Sim, claro. Então, por exemplo, com o Wanderson, nós erramos. Eu errei. Eu fui até preconceituoso. Porque eu desconhecia e emiti o conceito. E errei feio. Mas o Mikael eu vi jogar. E o Mikael não é o jogador que o Inter precisa. O Mikael, na verdade, ele não é melhor que o alemão. Esse é o meu medo. Então, assim, eu vou dizer para vocês, tá? O Inter vai errar. O Inter, se o Inter quiser, e aí eu vou daquilo que tu falou, o Inter não pode apostar mais. O Inter apostou com o Wesley, não deu. Né? O alemão é um quebra-galho, muito esforçado. O David está fazendo às vezes. Então, o Internacional. E o Cadorini não se criou. O Inter não pode errar. Já que o Inter não contratou o Bruno Mendes, tá? Já que o Inter não precisou despender um dinheiro para contratar o rapaz que tu não gosta. Então, o Inter use para contratar. Na verdade, não é que ele não gosta, é que ele amava o rapaz, até 2 semanas atrás. Não, mas é isso, JB, a questão é essa do Ribeiro. A questão é essa do Ribeiro. Faz 15 dias, Ribeiro, que o presidente Alessandro Barcelos botou R$1.200.000 em cima da mesa, a proposta para o rapaz. O que aconteceu? Por que o Inter desceu o degrau? O Inter está se iludindo. O Inter está se iludindo de que o alemão resolve os problemas, que é só mais um. Por que o Inter desceu o degrau? Qual é o outro jogador? Eu te dou Leandro Damião. Exatamente. Leandro Damião. Não sei se vocês vão de Leandro Damião. Qual é o outro jogador que por 1 milhão mensais tu resolve o problema? Porque assim, vamos supor, tá? Eu consigo um centroavante. Não, mas ele ganha 500 mil reais. Sim, mas ele ganha 500 mil reais e tem que ir lá e pagar 10 milhões de euros. Não adianta. O River Plate está para contratar, fez ontem uma proposta pelo Solari, a pontinha argentino do Colo-Colo, bom jogador. Cara, começou em 4 milhões e meio de dólares a proposta dos caras, por 60%, ou seja, ficou para metade do jogador por 4 milhões e meio de dólares. Tá tudo muito caro, não é fácil. É importante, eu acho interessante essa avaliação, porque o Grêmio em determinado momento achou que o jogador valia o que o Grêmio tinha para pagar. Então o Grêmio chegava lá e dizia o seguinte, eu tenho 1 milhão para contratar. Aí tu tinha o plano A, o B, o C e o D. O Grêmio pagava 1 milhão, mesmo que o A fosse melhor que o D. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu. E acho que o Inter faz bem em avaliar, em tentar recolocar isso. Mas voltando a ser óbvio, Meneghetti, me desculpa pelas obviedades no programa hoje, mas o grande segredo do futebol é que ele não é estático. O jogador que tu viu, talvez, há 2 anos atrás, talvez não seja o mesmo jogador de hoje. E isso é bom e ruim, né? É ruim porque eu sempre dou o exemplo. Ele não está faltando, né? Eu e o Baldasso conversamos muito sobre isso esses dias, numa das nossas participações aqui. O Jô talvez tenha sido o pior centroavante da história do Inter, eu acho. Lembra do Jô em Porto Alegre? Mas aí era outro problema. O foco dele era outras coisas. Mas é alguma coisa. Não muito bonitas, aliás. Mas é alguma coisa. O Jô, por exemplo, aqui não jogou. 1 ano depois ele jogou. Morro de inveja vocês, debatedores dos Donos da Bola, porque eu já recebi o meu presente, o livro de César Cidade Dias. Está aqui comigo, A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores, o livro do CCD sobre a sua história com o Grêmio. Eu quero dizer o seguinte, como o lançamento será numa data que eu estarei em férias, ele foi marcado assim na agenda. Quando é que o Meneghetti está de férias? Aqui, nesse aqui. Então vou marcar aqui, no primeiro dia das férias dele. Não estarei presente, estou abraçando o César pelo lançamento do livro, vai ser a minha leitura de férias
Parabéns, César, estou muito Obrigado, curioso. muito obrigado, Meneghetti. Lembrando que o prefácio é de Leonardo Meneghetti. É sério isso? Isso aí depois, acredito. depois contra a obra. Ah, é começa pra marmelada. dar inveja neles. Começa o teu prefácio ali. Ali tá na orelha tem um pouco. Começa. Com a tinta do coração, César Cidade Dias espalha seus textos por esse livro em histórias que ele colheu ao longo de 5 décadas. Presta atenção nisso aqui, ó. Peraí, que cor é a tinta do teu coração? Soube ouvir qualidade cada vez mais escassa nos dias atuais. Soube observar condição preponderante para quem está na comunicação. Soube escrever talento próprio. E aí, segue o texto. Que tu achou? Esse é o prefácio. Ouvir é o que eu mais ouço, críticas, inclusive, é o que eu mais levo. Tu gosta de ouvir? O Baldasso começou o programa hoje me dando uma chapuletada. Ontem o Meneghetti foi extremamente, quero desabafar aqui, extremamente deselegante com a minha pessoa. A gente está falando do livro do César, mas mais importante é o desabafo, né? Trouxemos pra si a discussão. A discussão do livro do César trouxemos para um mimimi de JB. É que ele apontou pra mim. Ele veio assim, ó, ouve JB. Aí, não, ouve o que eu mais sei, eu só ouço paulada aqui. A minha Só cadeira azul, quando é que chega nas bancas? Na verdade, ele vai ser lançado na segunda-feira lá no Brechó do Futebol. Depois nós vamos fazer um lançamento também na Grêmio Mania lá do Iguatemi, que era para ser no dia do jogo contra a Ponte Preta, mas Sim, o mudou. horário me matou. Mudou. Porque era para ser até as Tá, 4 e aí da quando é que tarde. chega nas bancas? Na verdade, não vai ter nas bancas. Isso aí tu tem na terra de gremistas e depois na Grêmio Mania do na Iguatemi. terra de gremistas, então. Na terra de Procure na gremistas. terra de gremistas Ou pra o Grêmio comprar. Mania do Iguatemi. Ou na Grêmio Mania do Iguatemi. Vai lá, compra uma camisa e pega o livro do CCD também. É isso aí. Parabéns, César. Taigor, mais um destaque do Grêmio. Fernando Henrique Meneghetti, mais um capítulo dessa história que o Grêmio se envolveu ao longo dos últimos dias. E é um capítulo que pode ser definitivo. Fernando Henrique está voltando para Porto Alegre e se reapresenta amanhã para Roger Machado. Será reintegrado nos treinamentos no CT Presidente Luiz Carvalho. O Grêmio admite ainda que, se pintar uma proposta de um clube da Série A ou de um clube europeu, até aceita negociar o jogador. Mas o negócio com o Cruzeiro está definitivamente desfeito e o jogador está retornando para se reapresentar amanhã. Ô, Taigor, vamos falar das lesões do Internacional? Vamos lá, ouvir Mano Menezes, porque o Inter tem uma sequência de René, Wanderson, Alan Patrick, agora o Tyson, Bustos, todos com lesão muscular. E o Tyson ontem saiu de uma maneira preocupante, deve ser desfalque para o jogo de sábado contra o Furacão. E o Mano falou sobre isso, a gente ouve o técnico colorado. Vamos encontrar soluções dentro do elenco, como sempre fizemos. Hoje tivemos a volta de jogadores que faziam tempo que não jogavam, como o Bosquilha, né? Que também é um meia de armação. Vamos ver se teremos Estevo de volta logo, né? Vamos ter Alemão de volta já no jogo que vem. Então, vamos encontrando as soluções, como temos que fazer. Todos os times vão passar por perda de jogadores importantes nesse momento. E nós temos que encontrar a solução e eu estou aqui para isso, nossa comissão trabalha o tempo inteiro para isso e os jogadores estão disponíveis para estar aí e vão estar. O Ribeiro é o dono dessa pauta. Fala, Ribeiro. Sabe que, não é por ser dono, eu discuto muito a questão custo-benefício. Isso eu falei em relação ao Kahneman, né? Eu tenho que falar em relação ao Tyson, né? E sabe que, tirando alguns sobressaltos que acontecem, normalmente é do jogador com mais de 30 anos, né? E que daqui a pouco acaba tendo uma primeira lesão, com a sequente lesão, e ele acaba custando muito e jogando muito pouco. Não há dúvida que o Tyson tem talento. Pô, e a prova disso é que quando ele entra, ele tem até ele melhorou sensivelmente em relação ao ano passado. Eu acho que ele joga mais esse ano do que joga ano passado. Até porque o time joga mais. E isso ajuda, né? Mas ele não consegue jogar mais. E o custo dele continua o mesmo. Então, essas coisas que... Manda embora, então. Tu quer mandar embora o Tyson, é isso? Não, Tua ideia é eu essa? acho que tem que ser analisado o custo-benefício. Não adianta tu ter e não saber usar. Mas o Ribeiro, não adianta tu ter tu tá pra sendo não usar. injusto. Não adianta isso aí. Você sabe que o Inter está numa campanha. Pô, tu vê agora terceiro colocado e tal, beleza, vai chegar na final sul-americana. Adianta tu ter um Tyson. Mas se pelo chega na amor hora de Deus, H, tu não mas, consegue gente, contar com pelo ele. amor de Deus, tu cara, não consegue contar com ele. tu tá sendo injusto, tu tá sendo cruel, inclusive, com o Tyson. Cruel. Sabe por quê? Porque não é isolado. Não é isolado. Não é, não. Tu tem... me ouve um pouquinho. Tu falou 90% do programa, agora vamos ouvir um pouquinho. 90? Ô, Ribeiro, presta atenção no que eu vou te dizer. Tu tem 40 anos de jornalismo esportivo.
O Meneghetti também. Nenhum de nós é médico e nenhum de nós é preparador físico. Também. Mas nós acompanhamos começo de temporada de dupla Grenal, desde que muitos de vocês que estão assistindo não eram nascidos ainda. Nós sabemos o que é uma média normal. Nós sabemos. Nós sabemos o que é um número aceitável. E nós sabemos que o que está acontecendo no Inter é muito acima do aceitável. Muito acima. Então assim, ó, por que eu vou falar do Taison se eu tenho o René que machucou, voltou e machucou de novo? O Bustos machucou, voltou e machucou de novo. É lesão muscular no Inter em todos os jogos. O Taison é mais um caso. É mais um caso. E outra, o Taison não tinha esse histórico de lesões antes do Internacional. O problema está aqui. O problema está no Internacional. Alguma coisa está errada no Internacional. Alan Patrick machuca, volta, machuca todo mundo. É muito acima do normal. Se a gente for pegar assim, ó, o Bustos está lesionado e ele voltou de lesão, ele teve a lesão e voltou da lesão. O Alan Patrick ele não consegue jogar mais do que um tempo e agora de fato está lesionado. E o Inter ainda comunica, mesmo que não abertamente, mas ó, nós vamos tirar esses dois jogadores, a gente vai prepará-los pensando na Copa Sul-Americana, porque obviamente é uma mata-mata. Então o Inter espere o tempo que for, dê o tempo deles e eles só voltam quando estiverem ok. Aí tu tem mais, quais jogadores? O David teve lesão muscular recentemente, os dois zagueiros tiveram, o Mercado e o Moledo, o Taison está indo para a terceira lesão muscular. É muita coisa, mesmo. Sabe, em pouco Meneghetti, tempo. uma vez eu comprei um CD, na época do CD, né? Do George Harrison, tá? The Best of the Dark Horse. É um CD maravilhoso. É um fantástico. Na época do CD, porque agora todo mundo está ouvindo vinil. Agora é né? vinil. Agora é vinil. nós vamos chegar. Aí é o seguinte, e a capinha maravilhosa, entendeu? As músicas ali, que estão ali, são fantásticas, tá? Aí eu botei pra tocar. Só toca 3 faixas. Das 14, só toca 3. Aí eu cheguei à conclusão seguinte, que legal, né? O disco é maravilhoso e eu tenho. Ele custou caro, mas eu tenho ele, mas ele só toca 3 faixas. Então não adianta pra nada. Ou seja, o Taison é um CD estragado, é isso que tu tá querendo dizer? Não é só o Taison. Tudo isso que tu tá falando, você tá falando, Patrick, não adianta. Existe o custo-benefício das coisas. Isso aí é fato. Mas tu ouviu o que nós falamos? Tu ouviu que nós estamos dizendo que tem 20 jogadores dentro da mesma situação? O Grêmio foi campeão de lesões musculares durante uns 2 ou 3 E anos. aí? Tá? E aí? Por quê? Nunca se descobriu qual é o motivo. Tá bem, mas por que eu vou condenar o Mas é Taison? que assim, ó, lesão muscular tem uma coisa que existe inclusive um imponderável. O Kahneman, vamos trazer pro Kahneman. O Kahneman foi... O forro. É o forro, né? Não é necessariamente o forro dele. Aliás, eu lesão- recebi uma piada maravilhosa sobre isso, o Vilsim, nosso amigo, mandou. Se fosse, eu tava falando se fosse outro jogador que tu não ia acreditar, né? Aí não era forro, aí era forró. Foi Abraço, Vilsim, obrigado pela audiência. Foi o gesso lá do Gerson. O Meneghetti, mas assim, o Kahneman se lesionou, a lesão originária dele, vocês lembram qual foi? Ele é expulso contra o Sport. Provavelmente, se o Thiago Santos não tivesse feito aquela besteira, ele não seria expulso. O efeito borboleta. O Thiago Santos obrigou o Kahneman a ser A culpa expulso. da lesão do forro é do Thiago Santos. É do Thiago Santos, tu é exatamente. brilhante. Não, eu explico. O Thiago Santos forçou o Kahneman a levar o segundo amarelo e, consequentemente, ser expulso, porque ele teve que fazer uma falta que não era preciso. Aí ele não foi relacionado para o jogo contra o Sampaio Corrêa. No dia do jogo foi fazer um treino leve, treino de não relacionado, para manter o físico em dia, aquele treino bobinho. Sentiu a musculatura, abriu grau 2. O Cássio da lesão KTO. muscular não tem uma O relação Cássio da muito KTO disse que fácil. está adorando o programa Os Fisiologistas da Bola. Ô, Cássio Agro, que história é essa? Não basta a seleção brasileira estar mirando no Pedro Henrique, a seleção do Paraguai que levar jogador do Inter, é isso? Isso, Maurício, tu gosta de histórias aleatórias, Meneghetti? Essa é uma delas. O Maurício está sendo sondado pela seleção paraguaia. Isso porque o pai do Maurício, seu Carlos, ainda criança, foi morar no Paraguai e voltou para o Brasil já adulto. Em função disso, ele tem nacionalidade paraguaia. O técnico da seleção paraguaia, que é o Guilherme Barros Esqueloto, ficou sabendo disso. E quando ainda o Medina treinava o Maurício, ele deu uma sondada para saber se o Maurício gostaria de jogar pela seleção paraguaia. Ontem, na Zona Mista, o próprio Maurício falou sobre esse assunto e a gente ouve ele aqui. Pela mídia, assim, né, que no meu Instagram as pessoas vieram comentando, é claro que houve um interesse também. Eu já tinha conversado quando o Medina estava aqui e não conversei ainda com a minha família, que eu acho que é uma coisa que eu tenho que conversar com todo mundo, é uma coisa que não envolve só eu querer ou não querer, minha família querer, acho que eu tenho que pensar em conjunto, porque é uma decisão difícil, né? E também é claro que eu sou brasileiro, então eu também tenho sonhos, então eu acho que isso eu tenho que pensar com carinho. Eu não cheguei a pensar ainda, só fiquei sabendo, então é complicado, mas
eu vou ter que tomar uma decisão ali na frente e vou ver o que vai ser melhor para mim e para minha família. O Guilherme chegou a falar contigo, o Guilherme Schelotto, ou ainda não? Não. Só quando o Medina tava aqui, ele chegou a me comentar que ele tinha algum contato com o treinador e que eles estavam pensando assim, que houve a informação, mas não chegou nada. A gente já fala sobre isso. Bom, eu queria conversar com o Fabiano Baldassi sobre a situação do Maurício, porque eu tenho dúvidas. Eu fico pensando num jogador assim, que tem o sonho de jogar na seleção brasileira, mas que tem imediatamente um convite para jogar na seleção do Paraguai. Deve ser um coração dividido aí, Baldassi. Para ele é bom, né? Para ele é bom, profissionalmente é bom. Claro que tem toda uma discussão com a família, né? Afinal de contas, é acima do esporte isso, né? Tu vai estar representando uma pátria. Eu sou um cara que acho que quando tu é chamado por uma seleção, tu tá tendo uma convocação. Não é outra coisa, não é só uma oportunidade profissional. Mas como oportunidade profissional para o Maurício, é bom jogar por uma seleção. E outra, Maurício de novo ontem entrou muito bem. E para mim, na ausência do Alan Patrick e agora a ausência do Tyson, quem tem que jogar é o Maurício. Além das coisas do coração, eu acho que existe, como a gente fala sempre aqui, o pragmatismo. Primeiro, o Maurício é melhor que qualquer jogador que atua no Paraguai. Vila Sante, inclusive? Mas muito melhor. Vila Sante, desculpa, com todo respeito. Vila Sanches. Não, presidente. Mas são comparações que não servem. O Vila Sante joga num, o Maurício joga no outro. Tá bem. Eu estou falando de jogador por jogador, tá? O Maurício joga mais. O Vila Sante tem que comparar com o Gavilã, com o Riveiros. Ainda que o Maurício seja melhor que todos eles, tá? Vamos combinar. Ele não vai jogar na seleção brasileira. Não ele sei. teve Não a sei. chance Não base e tal. Não sei. Ele sabe que não vai jogar na seleção O Denilson foi brasileira. ser convocado com 30 anos, ele tá com 21 anos, cara. Qual é a chance Jogou uma bola e redondíssima. ainda assim não vai jogar uma Copa do Mundo, senhor Denilson. O Maurício do Paraguai, com certeza, ele vai jogar uma Copa do Mundo. Então, Maurício, seja feliz. Que mania de ser definitivo. Opinião muito, muito particular e respeitando se não for a dele. Para mim, eu acho válido um jogador trocar, assim, se ele tem alguma ligação com o país, assim, que realmente seja impactante. A gente nem sabia. Eu e o Tiger, a gente, quando soube da notícia, o pai do Maurício é paraguaio? A gente nem sabia. O Maurício não tem, que eu saiba, nenhuma ligação com o Paraguai. Então, não acho válido. Intervalo, o Tiger Jean conversando com vocês na live do YouTube. Bora, gente. Canal do YouTube Donos da Bola RS. Muito obrigado pela participação de todo mundo. É o Inter brigando pelo título, não tem jeito. Temos 16 mil pessoas nos assistindo aqui. Tchau, Maurício. Abraço, diz o Churato. Tchau aonde, cara? Maurício vai ficar no Inter, calma. Se quiser, te levo pro aeroporto. Não precisa levar pro aeroporto, porque o Maurício vai ficar aqui, tá morando bem. E jogou bem ontem, o Maurício, jogou bem. Pergunta pro Ribeiro aonde ele comprou esse casaco. Deve ser uma longa história. Tiger Junk, seu estilo é lenhador ou Viking? Cara, nenhum dos dois. O meu estilo é uma jaqueta e uma camiseta. Esse é o meu estilo. Na verdade, estou com um moletom aqui. Tiger é tricas do Maitá. Não sou. Colorados da bola, diz o Jonas Cardoso. Pode ser. Tomou banho hoje, Tiger? Tomei banho hoje. Hoje eu acordei, inclusive ontem de noite, eu tomei um banho de chuva, tá? Durante o jogo. Aí eu cheguei em casa, tive que tomar aquele banho quente pra dar uma tranquilizada no corpo. Aí hoje eu acordei, tudo doía por causa do banho de chuva, aí tive que tomar um outro banho quente pra dar uma amenizada e aí o Guerreiro veio trabalhar. Isso aí, cara. É o glamour do jornalismo. Cadê o Dávila? Pergunta o Marcelo Chalito. O Dávila tá em casa. Tá... Deixei uma louça pra ele lavar lá e ele tá lavando. O Ribeiro tá cada dia mais louco. Sim. Tiger, eu te amo. Obrigado. Almoço hoje é o quê? Hoje é bife de hambúrguer com ovo. Acabou? Feito. Vamos colocar no ar o resultado final da nossa enquete interativa sobre a participação do Inter no Campeonato Brasileiro. O Inter tem realmente condições de disputar o título? Sim, mesmo com o grupo inferior aos favoritos, 28. Sim, o campeonato está embolado, 22. Não, o elenco não é suficiente, 36. Não, a posição na tabela não mostra a realidade, apenas 14%. Lembrando que hoje às 19 horas, Donos da Bola, versão rádio. Na Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS, todo mundo inscrito lá. Esporte Band RS.